as pálpebras com pitose podem obstruir e impedir o desenvolvimento do olho. O cérebro se desenvolve sobremaneira nos primeiros 2 anos de vida e o olho também. Então, um olho obstruído, ele vai se tornar incapaz de captar as imagens quando não devidamente estimulado. E a pálpebra pode ser um empecilho para esse desenvolvimento. Então, quando se fala em pitose, essa é a primeira preocupação do oftalmologista. A criança, ela tem que ser devidamente avaliada por oftalmologistas que são especialistas em crianças, os oftalmopediatras. Eles estão mais habilitados, capacitados e aparelhados para medir a acuidade visual da criança, mesmo que a criança não refira a visão. Então, essa é a importância da primeira consulta. A criança é o melhor paciente que existe para correção de pitose. Do ponto de vista técnico, se corrige a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, porque é quando eu consigo tomar todas as medidas para definir a técnica exata. A criança tem plena consciência da sua autoimagem. Então, é aquela pergunta, desde quando a criança se olhando no espelho se reconhece como aquela imagem sendo a dela? Eu diria que desde sempre. Principalmente as meninas, elas se olham e elas estão na frente do espelho já com 1 ano, 2 anos. O sofrimento vem muito antes do que a gente imagina. Essa idade de 3 anos é ideal porque, se demorar demais, ela vai para a escola e na escola ela vai começar a sofrer a discriminação pelo problema. Então ela pode alterar a personalidade tanto para agressividade como para timidez. A maioria dos casos que eu tenho observado, os pacientes se encapsulam, elas ficam tímidas. Alguns fazem o contrário, que elas saem batendo em quem faz chacota. O que, tanto para um lado como para o outro, são distúrbios indesejáveis no crescimento da criança. Aos 3 anos, a criança ainda tem possibilidade de, depois de elevar a pálpebra, volta a repetir como oftalmologista, recuperar plenamente a visão, com correção adequada de óculos, estimular o olho, se ele for preguiçoso, fazendo tampão no olho bom, forçando o olho a enxergar. A pitose pode causar 2 danos. Um é o funcional, que é o pior. O olho vai deixar de se desenvolver, ele não aprende a captar a imagem, levando ao que se chama cegueira funcional, ou ambliopia. O indivíduo vai descobrir aos 18 anos, quando vai fazer o alistamento militar, fecha um olho e vai notar que ele não enxerga com aquele da pitose. Isso ocorre também em problemas de grau. Então, o paciente tem um grau diferente num olho, muito diferente do outro, e o olho mais anormal, que tem mais grau, tanto para mais como para menos, como para miopia, como para hipermetropia, ele tende a não captar a imagem. E ele usa o olho melhor para captar a imagem e esquece o outro. Esse esquecer, às vezes, leva a um desbalanço muscular que faz com que o indivíduo apresente estrabismo. As pitoses podem ser tratadas todas cirurgicamente. Não há tratamento clínico para a pitose. Quer dizer, não, é uma doença que afeta músculo e não há tratamento medicamentoso. Quer dizer, não há colírios, não há remédios por via oral. Na pitose congênita, o paciente vem com 6 meses, eu costumo acompanhar a criança a cada 6 meses, por 1 ano e meio, 2 anos, quando então ela consegue me referir tanto à acuidade, como ela consegue colaborar comigo
para que eu possa medir a força dos dois músculos. A pálpebra tem dois músculos para elevá-la. Então, a dificuldade da cirurgia, da correção da ptose, é que é uma equação com duas incógnitas. Cirurgia extremamente capciosa, uma das mais difíceis que tem. E realmente testa a minha humildade. Fazendo essa cirurgia por mais de 30 anos, eu costumo falar nas minhas aulas, eu vou morrer sem ter certeza de que eu acertei. Então o paciente vem, doutor, o senhor me dá garantia de 100%? Não, eu tenho que passar todas as minhas inseguranças em relação a uma certa imprevisibilidade de resultado da correção. Nem sempre se acerta em 100% dos casos na primeira cirurgia. Então você, às vezes, tem que fazer um ajuste. Geralmente o ajuste é para mais, né? Porque o olho fica um pouquinho mais baixo. Por quê? Porque nós estamos falando em milímetros. 2 milímetros é suficiente para a ptose ser aparente. A abertura da pálpebra não chega a 1 centímetro, é 9 milímetros. Quer dizer, uma pálpebra que tem uma ptose e uma abertura de 6, então a ptose em torno de 3 milímetros em relação ao outro olho. Essa é uma ptose já severa. 4 milímetros a 5 já bloqueia a entrada da luz, porque a pupila fica no centro dos 9, 10 milímetros. Então, se a pálpebra cobre a pupila, o indivíduo tem que fazer uma manobra compensatória para poder enxergar com os dois olhos. Então, normalmente, ele tem uma posição de cabeça com o queixo erguido, e numa criança muito pequena, numa ptose bilateral, ela realmente vai ter problema até de postura, de coluna, e vai ser desajustado do ponto de vista do desenvolvimento motor. A cirurgia da ptose em criança congênita, sempre anestesia geral, embora o melhor seja que eu consiga fazer com o local, paciente colaborando. Elas levam em torno de 1 hora, não é uma cirurgia demorada, mas a cirurgia ela é, do ponto de vista diário, uma cirurgia pequena, mas extremamente técnica, porque eu tenho que localizar o músculo e fazer a devida correção na medida exata. Então, é uma cirurgia de precisão. Delaminando a pálpebra, você tem vários níveis e em cada nível você tem um músculo diferente. Então há que se entender da anatomia para atuar no músculo, primeiro, correto. Segundo, tem que se atuar na quantidade correta. É aí que vem a grande dificuldade do cirurgião, porque tudo isso é milimétrico e nenhum cirurgião controla a cicatrização. Então, a cicatrização é individual. Há quem retraia mais na cicatrização, há quem retraia menos na cicatrização. E esse pequeno mais ou menos é suficiente para dar uma diferença de 1 milímetro para cima e para baixo. Daí eu dizer que 100% na primeira cirurgia não dá para garantir, mas existe, primeiro, a necessidade de se estabelecer a técnica cirúrgica, segundo, quantificar e depois executar. Então, determinar a técnica, que às vezes pode ser até mista, você pode associar duas técnicas, você tem que realmente examinar. E o paciente tem que colaborar. Então, olhar para cima, olhar para baixo, ele tem que ter um fenômeno protetor, porque toda boa correção de ptose deixa um entreaberto quando o paciente dorme. Essa é outra preocupação, muito mais a ver com os pais do que com o paciente em si. Porque o paciente bem operado de ptose
pode deixar uma lacuna, uma frestazinha ao dormir que mostra o branco dos olhos. E aí a mãe vem desesperada: doutor, meu filho não fecha mais os olhos. Infelizmente é uma condição que, se você encurta, você eleva, vai ter um déficit para fechar, que é normal. Então, e que normalmente não dá queixa nenhuma em paciente nenhum. Ele pode ter algum problema inicial nas primeiras semanas, mas a gente vai medicar para proteger o olho, mas normalmente se compensa, isso aí não traz nenhum transtorno para o indivíduo. A criança com ptose, quando os pais dizem, o doutor vai elevar a pálpebra, ele não reage como um adulto, já prevendo todo o sofrimento da cirurgia. A criança tem um pensamento mágico. Então o doutor, o tio que vai operar, é um mágico que com uma varinha de condão vai colocar a pálpebra e vai fazer assim, e ela se olha no espelho assim. Então são os pacientes mais colaborativos que eu tenho. E no dia seguinte, quando ela se vê no espelho, quando eu tiro o tampão, quando ela se vê no espelho que ela está normal, existe uma metamorfose em muitas crianças. Ela muda a personalidade. Ela fica eufórica, ela fica alegre, ela fica até acima do normal. Ela fica muito sociável quando ela era fechada. Então, esse lado da cirurgia, que é a reabilitação do paciente para os contatos e para o normal desenvolvimento, visto a melhora da sua autoimagem, é uma coisa extremamente gratificante.